Olá pessoal, mais uma aulinha para vocês aí. Esse assunto aqui agora que vai entrar, a gente viu bastante no ensino fundamental, né? Mas vamos dar uma recordada aí. O assunto agora fala isso aí do seno, cosseno e tangente aí aplicado no nosso triângulo retângulo. Então, bateu o olho no assunto, né? Triângulo, retângulo, o que eu tenho que focar aqui? Lembra, gente? Esse carinha aqui, né? Que é o chamado aí ângulo reto, ângulo de 90 graus. Todo triângulo que aparecer, esse ângulo reto, ele é conhecido lá como triângulo retângulo. Dentro do triângulo retângulo dá para se provar muitas coisas. Uma delas, né, está aqui embaixo, ó, no triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema do Pitágoras? O teorema do Pitágoras, ele tira uma relação somente com os lados, né, do nosso triângulo, não tem nada a ver com o ângulo. Então, o que dizia lá o teorema dele? Vamos relembrar aqui, ele falava sempre assim, ó, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado somado com o outro cateto ao quadrado. Essa aqui era chamada lá formulinha do teorema de Pitágoras, certo? Lembrando que isso aqui podia vir em forma de letras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c quadrado, mas acho que confunde um pouco, mais fácil gravar aí com o nome. Sempre o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Isso a gente viu bastante no fundamental. Mas a gente precisa relembrar como que eu identifico mesmo esses lados, né? Quem é a hipotenusa e quem é os catetos. Vamos lá, dado aqui um triângulo ABC, né? De vértices A, B e C, e ele tem os ladinhos, né? Azinho, Bzinho e Czinho. Reparem o seguinte, que ele tem dois ângulos. Um ângulo aqui, ó, que é de uma curvinha, que a gente está marcando ele aqui de vermelho. E tem um outro ângulo lá em cima de duas curvinhas que eu posso marcá-lo aqui de azul, ó. Esse ângulo aqui. Esses caras aqui, eles vão determinar depois, quando se tratar de ângulo, né? Quem é o cateto oposto ou adjacente. Mas por enquanto vamos só relembrar, dentro do teorema de Pitágoras, somente em relação aos lados. Ó, vamos falar só desse cara por enquanto. Como que eu identificava mesmo quem era a hipotenusa e quem era o cateto? Nós lembramos o seguinte, a hipotenusa é sempre o cara que estivesse oposto ao ângulo reto. E nesse caso aqui, então, se o ângulo reto está aqui, ó, o lado que está oposto, né, em frente ao ângulo de 90 graus, é o lado BC. Nesse caso aqui, o Azinho estaria fazendo aí o papel da hipotenusa, tá? Abrevia-se aí como HIP, né, ou até o HI, tanto faz. Sem problemas nenhum, depende de como vocês estão acostumados. E a partir do momento que a gente identificava a hipotenusa, os outros dois passavam a ser catetos. Até aqui, a gente fazia somente a ideia do teorema de Pitágoras, ok? O que muda agora quando a gente começa a injetar aí ângulos? Esse cara aqui ou esse ângulo aqui? Quando eu começo a colocar outros ângulos fora o ângulo de 90 graus, os catetos eles deixam de ser somente catetos. Um passa a ser cateto oposto e o outro passa a ser cateto adjacente. Vamos lá. Vamos considerar esse cara por enquanto. Vamos falar só do ângulo vermelhinho aqui, chamado aí de ângulo B. Né? Ó, vamos chamá-lo de ângulo B. Se eu fosse analisar só em relação a ele, qual que seria então o cateto que está oposto a esse ângulo? A hipotenusa continua sendo aqui. Esses dois são os catetos. Mas como eu estou trabalhando com o ângulo vermelho, que é esse cara aqui, que é o ângulo B, o cateto adjacente a ele é o cateto que está encostado nesse ângulo, né? Adjacente junto ali. E o cateto oposto é o que está frente a ele. Então, se eu pegar a projeção desse cara aqui, ó, ele vai estar projetando naquele lado lá. Então, esse aqui, nesse caso, nessa situação, seria o nosso cateto oposto, certo? E quem que seria o cateto adjacente? Ó, está encostado aqui, ó. Esse cateto, que é o AB, está encostado no ângulo vermelhinho. Aqui seria então o cateto adjacente, ok? Mas tudo isso muda se eu não trabalhar mais com o ângulo B. Se nesse momento eu desconsiderar o ângulo B e eu for trabalhar lá em cima com o ângulo C. Olha lá, ó. O ângulo C está aqui. Se eu for trabalhar com esse ângulo C, reparem que quem vai estar oposto ao ângulo C? Ó, esse lado AB, que está frente a ele. Então, esse lado AB, ele passa a ser o cateto oposto em relação a esse ângulo C.
E esse outro cateto aqui, ele passa a estar encostado, ó. Então, esse cateto é o adjacente desse ângulo. Então, cateto oposto e cateto adjacente é só isso. Eu pego o ângulo que eu estou trabalhando, né, fora o ângulo de 90 graus, e vejo, frente a ele, cateto oposto. Encostado a ele, cateto adjacente, tá? Isso depende do ângulo que ele pedir. Então, um exemplo aqui, se ele pedisse agora assim para a gente ver como que aplicaria isso, usando essas três letrinhas que ele deu aqui, ó, Czinho, Azinho e Bzinho, vamos pensar o seguinte, qual seria o seno do ângulo B? Aí agora vamos lá. Professor, o que é mesmo seno, cosseno e a tangente? O seno, pessoal, de qualquer ângulo é sempre o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sempre, então não importa qual ângulo que eu estiver trabalhando, o seno de um ângulo qualquer vai ser sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tem já as definições que provam isso. O que seria o cosseno? O cosseno de qualquer ângulo seria sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, né, de qualquer ângulo, que é o tangenciar, né? O que seria a tangente de qualquer ângulo? Seria a divisão dos dois catetos, né, do oposto pelo adjacente. Depois tem uma maneirinha mais fácil de gravar isso aqui, que é a dicasinha que eu vou dar aqui para vocês daqui a pouco. Então vamos lá, vamos seguir a definição aqui. Seno de um ângulo, então, é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu quiser, então, o seno do ângulo B, como que eu resolveria isso? Seno do ângulo é sempre cateto oposto, vamos abreviar como CO. E hipotenusa, vamos abreviar aí como HI, tanto faz, tá, gente? Aqui é mais para saber mesmo a formulinha. Qual que seria então o seno desse ângulo? Sem precisar no mínimo saber que ângulo é. Cateto oposto ao ângulo B. Ângulo B está aqui, ó. Quem que está oposto a ele? Bzinho? Dividido pela hipotenusa, que é o Azinho. Pronto, estaria resolvido essa questão aqui na forma algébrica, né? Seno desse ângulo B, cateto oposto, Bzinho. Dividido pela hipotenusa, Azinho. Certo? Bem de boa, né? Se eu pedisse agora o seno, por exemplo, só que do ângulo C, lá de cima. Olha lá, quem que passaria a ser agora o cateto oposto? O Czinho. Quem seria o cateto adjacente? Azinho. Tá vendo? Então, isso daí vai analisando de acordo com o exercício, tá? Isso pode ser pedido de várias maneiras, é só lembrar aí da definição. Seno, eu preciso do cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo numérico, fica sempre mais fácil com exemplos numéricos, né? Vou apagar aqui, isso aqui é só para provar mesmo aí, o legalzinho de deixar para vocês isso aqui. E agora vamos a uma dica, gente. O que é uma dica? A dica aí para gravar, né? Para nunca esquecer a ordem do que eu estou usando, se eu uso seno, se eu uso cosseno, se seno é cateto oposto, se seno é cateto adjacente. Eu costumo fazer essa dicasinha aqui para vocês, que eu chamo aí de hashtag dica top. Vamos lá. Seno, cosseno e tangente alfa significa a representação de qualquer ângulo, tá? Sempre vai ser nessa ordem, então eu sempre coloco seno, cosseno e tangente. Seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Usamos aí a sigla CO para cateto oposto e Ri, né, de Rai aí, ou Ri, tanto faz aí, HI para a hipotenusa. Para o cateto adjacente a gente vai chamar de CA. E temos as três aí letrinhas. Como que seria essa dica então, gente? Sempre aí que eu anotar, vou colocar sempre seno, cosseno e tangente para eu construir a formulinha. Então estou lá construindo a formulinha, eu coloco seno, cosseno e tangente, de qualquer ângulo, né? Ó, estamos construindo aí as formulinhas. Quando eu estiver montando desse jeito, eu vou pensar numa frase. Uma frase bem bobinha, até engraçada, meio besta, mas que eu nunca mais esqueço aí da sequência da fórmula. De cima para baixo, eu sei que aqui eu vou ter um número, um dos catetos, né? Dividido por alguma coisa. Aqui também vai ter alguma coisa dividido por outra. E aqui uma coisa por outra. Aqui, ó, repara o seguinte, CO, coloquei aqui, HI. Se eu ler isso daqui, aportuguesando errado, a pessoa de português que me perdoe, ficaria o que isso aqui, gente? Corri. Então eu vou pensar da seguinte maneira, corri.
ri é o seno. Co sobre ri. Se eu pensar no cateto adjacente é o CA. K, ri, né? Ou K, I. E aqui, CO é a famosa coca, né? CO é a coca. Então, o que seria aí a dica para lembrar? Na sequência, seno, cosseno e tangente, seria correr, cair com a coca. É uma frase meio besta, mas a gente consegue gravar a sequência de quando eu uso seno, quando eu uso cosseno e quando eu uso tangente. Olha lá, corri, caí com a coca, tá? Bem bestinha, mas a gente grava aí a sequência das formulinhas. Então, seno sempre vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza, gente? Isso que eu precisava que vocês lembrassem aí, sabendo aí, falando de seno, cosseno e tangente, aplicados aí no triângulo retângulo, ok? Depois a gente entra nos ângulos notáveis, que é os ângulos mais utilizados, que é 30, 45 e 60, mas antes a gente vai fazer uns exercícios sem utilizar esses ângulos mais conhecidos, ok? Aplicando aí apenas essa definição aqui, ó. Então não esqueçam, corri, caí com a coca, resume aí a formulinha de seno, cosseno e tangente, apesar de ser bem bobo, dá pra gente decorar legal aí, ok? Vou dar um corte pra gente fazer um exemplo, até daqui a pouco.